E agradecendo aqui a equipe da NetSol por nos receber. Estou junto com o Eric. O Eric é aquele rapaz fofo ali atrás da TV, tá? E, bom, hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o Seixo, que é um DLP, tá? Eu vou tentar ser breve para não ocupar o tempo de vocês. Enquanto vocês estão arrumando, gente, seguinte, o Seixo, ele é um DLP, tá? Para quem nunca ouviu falar de DLP, não faz a menor ideia do que se trata, aí, maravilha. Vou explicar, o nosso amigo lá tinha desligado. Ah, caramba. Valeu. Maravilha. Então, pessoal, só comentando com vocês, eu vou falar um pouquinho sobre Seixo. Seixo, para quem nunca ouviu falar, ele é um DLP. Para quem também não sabe o que é um DLP, basicamente é uma solução com foco em proteção de dados. Tá? Então, basicamente, quando o usuário vai fazer algum envio de um e-mail, um CPF, um RG, um cartão de crédito, qualquer outra ramificação que você considere como um dado, um DLP ele está apto, ou pelo menos deveria, né, a realizar um tipo de bloqueio, um tipo de monitoramento, um tipo de controle, e vocês vão entender isso ao decorrer dessa apresentação. Tá? Essa solução, nós somos representantes dela aqui no Brasil, tá? Ela é uma solução que vem lá da República Tcheca. A Sage, ela existe desde 2007 e atua exclusivamente com DLP. Tá? Por que eu estou comentando isso com vocês? Vou passar aqui para o lado. Por que eu estou comentando isso com vocês? É bem comum, depois que teve o boom da LGPD, né? Várias empresas aderirem a colocar DLP no portfólio. Então, nós temos antivírus com DLP, firewall com DLP, e-mail com DLP, uma tonelada de soluções com DLP. E eu não estou aqui para falar bem ou mal de qualquer outra solução. A minha ideia é só mesmo deixar claro para vocês que a Safeca sempre atuou com DLP desde 2007. Tá? Então, aqui eu queria começar traumatizando vocês um pouquinho, só para acordar todo mundo. Bom, gente, eu não sou muito de ficar, olha, você tem que ter um DLP, senão você vai levar multa. Eu acho que isso é um pouco meio extremo, mas eu queria trazer aqui alguns dados para vocês. Aqui nós temos uns dados de 2023, direto da IBM, tá? Falando um pouquinho sobre o custo médio de uma violação de dados. Então, para você que não liga muito para dados, olha, eu tô nem aí com esse negócio de proteção de dados, o que isso vai me prejudicar? Nós temos aqui, obviamente, um prejuízo grande, né, gigantesco ali, a gente está falando de dólar. Então, a gente tem um grande prejuízo a nível de vazar um dado. Pessoal, vazar um dado é um exercício que eu até gosto de comentar um pouco do que aconteceu comigo, para deixar claro para vocês que não é só, eu não ligo para isso, ou eu vou colocar o DLP mais baratinho para encontrar no mercado só para me executar de multa. Eu vou contar um exemplo aqui que é real, tá? Não é brincadeira. Aconteceu comigo, não é nada demais, mas eu acho importante. Eu acredito que eu entraria no meio daquela despesa ali. Pessoal, uma coisa que eu gosto de comentar é que, quando a gente está falando de vazamento de dados, perder dinheiro não é o maior problema, eu diria, diretamente. Tá? Então, beleza, o cara foi lá, vazou o dado, tive que pagar multa, beleza, perdi dinheiro. Todos nós sabemos, multa é horrível, inclusive é muito mais caro pagar uma multa do que comprar um DLP. Eu não vou entrar muito nesse mérito, eu acho que ele é até meio óbvio. Só que eu vou trazer um pouco do meu lado. Eu, como um usuário, não, um CPF, não um CNPJ. Eu não vou citar o nome da loja, mas eu sempre faço essa piadinha, que é uma loja explosiva, tá? E ele tem identificado é isso. Eu, em 2020, mais ou menos, eu nunca compro com o bendito do cartão físico. Nunca. Imagino que vocês também não. Mas é uma loja que eu sempre comprei a minha vida inteira. Né? Comprava peça de computador, etc. E eu não consegui passar com o cartão virtual. Eu literalmente comprei uma televisão e fui dormir com o cartão físico. Né? No dia seguinte eu acordei, tinha acho que 6 mil reais, 6 mil reais passados em Uber, a madrugada inteira. Então, 5 reais, até dar 6 mil reais. Né? O negócio estourou meu limite, eu nem sei como gastou mais do que eu tinha lá de limite. O que aconteceu? Essa loja explosiva, que eu já era cliente há anos, tá? Ela vazou meus dados. Passou acho que uma semana ou duas depois, naquela data, houve uma notícia que ocorreu um vazamento de dados por essa loja. E aí entra o ponto que eu falo que isso é pior do que perder dinheiro. Por quê? Eu falo pra vocês, eu sou só um CPF. Pô, Ale, perder você de cliente não faz diferença, cara. Você comprava o quê? Um produto de 100, 200 reais, isso não faz diferença. Mas aí entra o ponto que eu falo. Pessoal, você já deve ter escutado aquela história de notícia ruim corre rápido. Então eu digo para vocês, todo mundo que eu puder influenciar a não comprar nessa loja devido à experiência que eu tive, eu faço. E eu garanto para vocês que várias pessoas mundo afora vão fazer o mesmo com vocês. Então é aquilo. Olha, eu não ligo para dado. Tudo bem. Talvez você perca um cliente, mas esse seu cliente, ele vai lascar a tua vida. Além da multa, obviamente, que eu já citei. Então, eu estou dando esse exemplo meu da história aqui, né, da loja explosiva. Tem muita gente que olha pra mim e fala assim, mas aí foi você que vacilou, né? Você não devia ter usado o cartão físico. Mas, gente, eu comprava naquela loja há mais de 10 anos.
Quantos de vocês têm fornecedores a mais de 10, 15? Vocês têm que se preocupar com algo simples e convenhamos. Oi? Tudo bem. Eu achei que ia perguntar alguma coisa. Tá tudo bem. É, uma coisa que eu comento é que justamente, pô, eu compro com ele 10, 15 anos, eu tenho que me preocupar com coisas mínimas, eu tenho uma relação de confiança com ele, né? Então, essa é a importância de ter um DLP, tá? Resumindo aí isso tudo. Passando para o lado, vou dar uma acelerada aqui, tá? Então, dei uma traumatizada ali com uma questão de multa, queria comentar um pouquinho sobre como funciona um ecossistema de vazamento de dados, tá? Então, a gente consegue dar uma olhada ali na porcentagem de 56% dos vazamentos é negligência de funcionário ou contratado. Então, a gente está falando, sim, de ambos os lados, tanto a equipe de TI quanto o usuário que está na ponta, tá? Os dois têm responsabilidade, sim. Tem algumas questões de insiders maliciosos. O que é um insider malicioso? É aquele cara que ele não está feliz com a empresa dele, está de saco cheio com o chefe, ele quer trocar de empresa, mas aí como que ele faz isso? Ele fica negociando ou leiloando dados internos para outra. Então, olha, eu nunca vi isso na minha vida. É muito normal as empresas que às vezes vão contratar ou tentar capital algum de vocês, falar, vem para minha empresa, traz uns 5 clientes aí que eu te contrato. Então, isso acontece muito. Eu vou comentar um pouco mais para frente. E tem os 8% ali, mais ou menos, né? Obviamente, que é a questão de roubo de credencial. Roubo de credencial, tudo bem, está mais atrelado talvez a outras questões, não tanto ao DLP, só que o DLP em si, principalmente o Sage, que eu vou apresentar para vocês, ele além de ter um DLP, ele também consegue analisar o comportamento de um usuário. E eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Então, passando aqui com vocês, vou apresentar um pouco o produto, né, para explicar. A gente vai bater no papo. Vamos passar aqui. Então, primeiramente, produtos. O que é a Sage, como é que ela funciona e tudo mais. Opa, eu acho que eu dei uma pulada, mas não tem problema. Como eu havia dito, a Sage ela é um misto de prevenção de vazamento de dados, então puramente um DLP, tá? Mas ela também tem gestão de risco interno. Como funciona essa gestão de risco interno, pessoal? Isso é algo que, particularmente, eu que trabalho com DLP há 4 anos, nunca vi em outra solução, pode ser que exista, mas enfim. O Sage, tem gente que até brinca, fala que é aquela vizinha fofoqueira, ou chama de X9, né? Lá em São Paulo é assim. Não sei se aqui vocês chamam assim também. Mas, basicamente, o Sage, gente, é um setupzinho que você instala na máquina, tá? É um agente. E ele monitora todas as atividades do usuário, sem exceção, tá? Então, vamos lá, o cara ligou a máquina, ele vai registrar uma atividade. O cara criou um documento, vai registrar. Renomeou, registrou. Excluiu o documento, vai registrar também. O cara acessou o YouTube e ficou 5 horas assistindo um vídeo X, ele vai mostrar para você. O cara que acessou a máquina, quanto tempo ficou lá dentro e todas essas demais informações. Tá? Eu vou falar mais um pouco mais para frente, mas só para vocês entenderem que ele literalmente vai stalkear a pessoa, tá? Né? Meio que com a consciência dela, geralmente aceita isso. Então vocês têm um histórico completo de tudo que a pessoa está fazendo. Esse tipo de informação ele te ajuda a ver se a pessoa está procurando outro emprego, se a pessoa está acessando algum site malicioso, alguma coisa que ela não deve, né? E por aí vai. Então, passando aqui para o lado, só para mostrar um pouco para vocês, então, a Sage traz essa mensagem de descubra, classifique e proteja os dados confidenciais. Entra no método que eu falei, então vamos lá. O Alexandre mandou um e-mail com o CPF. Ele vai categorizar a máquina, o Alexandre, o que tinha no e-mail, para quem foi, quem estava em cópia e tudo mais. Né? Você tem ali, ó, detecte e analise o comportamento de usuários para mitigar os riscos apresentados. Entra também no método que eu comentei. Então, às vezes, algo simples, ele acaba virando uma bola de neve e isso impacta diretamente na qualidade de trabalho do seu funcionário. Por exemplo, eu trabalho de casa, geralmente, né? Não dá para fazer um evento remoto, né? Mas, enfim, geralmente eu trabalho de casa. E um dos jeitos da empresa saber que eu estou trabalhando, que eu não liguei o computador e fui dormir na sala, por exemplo, é justamente me monitorando, né, com o Sage, inclusive. Então, se o usuário, por exemplo, tá, ele, vamos lá, olha, o cara foi lá, abriu o Netflix, abriu uma planilha de Excel e foi lá para a sala. O que acontece? O Sage, pessoal, ele também tem telemetria. Então, ele consegue ver se o usuário de fato está trabalhando. Você consegue ter informação que o usuário, olha, ele abriu um documento, ficou com o documento 6 horas aberto e não fez nada. Pô, Ale, mas se o cara consultou o documento? Tudo bem. Se ele consultou o documento, ele foi para outra página, ele fechou, ele minimizou, ele foi fazer outras coisas. Ninguém abre um documento, deixa estático aí durante 6 horas, não mexe nada, não preenche nada. Depende muito de contexto, mas é um exemplo aqui para vocês. E aí, passando mais aqui, ele também ajuda um pouco na questão de educar o usuário com alertas. Tá? Então, o Sage, como um DLP, ele pode impedir a ação do usuário. Então, eu posso muito bem falar que todo mundo que está aqui com a máquina, eu vou instalar o setup da máquina de vocês, nenhum de vocês pode mandar e-mail com o CPF. Posso, posso impedir todos vocês de fazer esse envio. Ou pode ser algo mais sutil. Eu posso dar um alerta. Ó, fulano, você está enviando e-mail com o CPF, com RG, com cartão de crédito. Lembrando, gente, dado é você que define.
tá? Eu estou dando esse exemplo mais genérico de anticrédito, etc., porque a LGPD pede. Mas se você falar assim, meu, o nome do meu cachorro é um dado sensível. O nome do meu cachorro é Pipoca. Quer mapear pipoca como um dado sensível? Beleza, sem problemas. Ninguém vai mandar e-mail escrito pipoca mais. É um pequeno exemplo. Tá? Eu cito e-mail, mas pode ser qualquer órgão externo. Pode ser uma transferência via USB, pode ser um copiar e colar, um print, pode ser um upload, pode ser, estou mandando aqui no WhatsApp um dado sensível. Ele vai bloquear também. Beleza? Bom, deixa eu passar aqui mais um pouco. Alguns insights aqui, deixa eu carregar aqui para acelerar com vocês. Então aqui é mais ou menos o que a solução faz, né? Por exemplo, para vocês. Então ele faz a descoberta e classificação de dados, ele tem uma visibilidade, uma análise de uso, de movimentação dos dados. Aquilo que eu comentei, o usuário de fato está trabalhando ou não. Lembrando que trabalhar é relativo, sabemos, depende do expediente, o que a pessoa está fazendo. Criação de políticas, então você pode mapear. Detecção e resposta de incidentes, então isso é na camada de prevenir, tá? E já no lado esquerdo, né? No lado esquerdo, nós temos a parte de gestão interna. E aí nós podemos falar um pouquinho de identificação da intenção do usuário, entra naquela questão de contexto. Pô, o cara está acessando a Cato, está acessando o LinkedIn, o que ele está fazendo? Está procurando emprego, provavelmente. Isso não é o suficiente ali, tá? Mas o mesmo cara que acessou o LinkedIn, no mesmo dia ele criou um documento chamado Meu Currículo. O que é isso? Eu acho que ele está procurando emprego. Não sei. É um exemplo, tá, gente? Pode ser também, né? Mas enfim. Então, gente, eu quero que vocês entendam que, querendo ou não, é um jeito fácil de interpretar, ele literalmente vai trazer muita coisa do usuário, tá? Eu vou passar aqui para não comer o tempo. Então, comentei um pouquinho mais ou menos como é que funciona o produto, como que ele é implementado. Então, qual é on-prime, se é cloud, como é que funciona esse cara aí, né? Nós temos as duas modalidades, então vocês podem ter ele tanto na nuvem quanto on-premise. Naturalmente, se vocês optarem por ter on-premise, você tem requisito mínimo, tem que ter um servidor, ele roda em cima de um Windows Server, tá bom? Quanto aos endpoints, vocês vão instalar um ponto MSI, é basicamente um conector, tá? Então, é um conector que traz as informações da máquina para dentro do servidor. A console é idêntica, tá? Vocês não perdem nada estando na nuvem, indo para on-premise e vice-versa. Então, olha, eu vou para a nuvem porque tem mais feature. Não tem. A única diferença é que no on-premise você tem mais opções, muitas aspas, questões do on-premise mesmo. Então, por exemplo, como está instalado no seu servidor, ele tem algumas opções de você limpar o banco, você otimizar, enfim, a console, porque ele está no seu servidor. Já na versão cloud, isso já é automatizado, então você não tem que mexer nisso. Tá? A própria empresa já fornece para vocês ele dessa maneira. Tá? Passando aqui mais para o lado. Produtos e planos. Não quero me estender muito com isso, mas só para dar uma know-how para vocês. Nós temos atualmente 2 licenciamentos, bem básicos para entender. Essentials é para você que só quer monitorar, você não quer bloquear nada. Então, olha, eu só quero curiar a vida dos outros. Essentials vai te atender, você consegue ver as informações, o que seu usuário está fazendo, tá? ênfase no segurança com X, porque para a galera que está preocupada com LGPD mesmo, saiba que só monitorar não é o suficiente, você tem que ter um certo controle sim, isso inclui fazer bloqueios. Então, olha, não quero que ninguém tire para o pendrive um PPT, um Excel, um Word, por aí vai. Tá bom? Já na versão Pro, nós temos tudo que já tem na Essentials, só que também módulos de proteção, tá, gente? Aí a gente está falando mesmo de, por exemplo, se o usuário tentar tirar um print, a tela ficar preta, o cara tentar acessar um site, então, eu quero que ninguém entre no YouTube. Você vai lá, você pode colocar um bloqueio de YouTube, por exemplo, dentro da solução, e a solução não deixa o usuário abrir aquele endereço que você está cogitando, tá? ênfase em alguns critérios pode parecer para vocês, né? Às vezes eu ouço muito, olha, mas eu já tenho Firewall, meu Firewall já faz isso. Pessoal, o objetivo da solução ela é um DLP, tá? Ela não está aqui para tirar o seu firewall ou competir com outras soluções que vocês tenham. Ela está para ser uma camada a mais. Então, se você acha que, por exemplo, o seu firewall já atende bem uma camada ou outra, tranquilo, sem problemas. Ela consegue funcionar de forma harmônica com todos eles. Tá? Aqui é um plus, às vezes aquele usuário que está na rua, híbrido, eu costumo brincar, o seu firewall pega o cara que está no metrô? Não sei, o Safetica pega, porque ele é na máquina. Tá? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes eu já ouvi sim, ali, meu firewall vai lá no metrô. Então beleza. Mas enfim. E a Premium, gente, que tá vindo ainda, tá? Não tá disponível. Eu não sou autorizado a dar spoiler, né? Eu acho que não posso comentar nada, mas digamos que a Safetica está implementando uma inteligência artificial, né? Eu não posso passar muita informação sobre isso. Vamos pular aqui. Espero que ninguém tenha gravado. Mas enfim. Pessoal, vamos falar um pouquinho. Não gravaram? Vai isso aí, meu. Brincadeira. Gente, falando um pouquinho sobre classificação de dados, como é que funciona? Então, olha, você falou que eu posso mapear a pipoca como dado sensível, mas o que mais que eu tenho? Você
pode mapear por palavra-chave, entra o mesmo exemplo que eu já dei. Você pode usar dicionários. Bom, olha, eu tenho um documento cheio de dados lá dentro, eu quero importar todos esses dados para dentro da solução para que ele interprete aquilo como sensível. Você pode também, tá? Eu não vou falar todos para ninguém dormir também, né? Coitados de vocês. Mas você pode trabalhar com origem de caminho, né? Então, olha, todos os documentos da pasta download do Jorge não é para sair de lá. Não vai sair de lá. Se o usuário tentar arrastar para a área de trabalho, não vai deixar. Ele vai tratar como se fosse um vazamento mesmo, né? Consegue ver dados em movimento, dado em repouso, tá? Tem a parte de OCR para a galera que trabalha com PDF, com imagem e outras ramificações, certo? Então isso aqui é o que é sensível. Aqui a gente não está falando de bloqueio em outras questões, é mais a parte mesmo de o que é sensível para mim. Lembrando que a solução ela ajuda você a mapear isso aqui também. Tá? Não precisa esquentar a cabeça e falar, pô, mas eu que vou ter que mapear? Você consegue dar uma apertada nos parafusos para ficar do jeitinho que você quer, mas a solução ela é apta, sim, a já vir com pré-definições. Tá? Configurações, por exemplo, com LGPD já existem dentro da solução, você só habilita. Então, olha, eu já quero que ele me proteja para não tomar multa. Tem um botãozinho lá, você clica e ele já vai habilitar as funções para você, voltado ao seu país. Né? Prevenção, nós temos aqui alguns módulos, então, beleza, lá atrás eu falei o que é sensível, agora eu estou falando o que ele faz. Então, ele pode impedir uploads, captura de tela, copiar e colar, reforço, funciona também no WhatsApp. Sei que muitos de vocês usam o WhatsApp para trabalhar, dá sim para bloquear envio de qualquer documento, qualquer texto. Então, meu, o cara copiou um texto e vai colar no WhatsApp. Não vai deixar, tá bom? Temos cópia de sombra, que eu acho bem bacana. Não confundam isso aqui com uma solução de backup, o objetivo não é esse, mas o shadow copy ou cópia de sombra, ele serve basicamente para toda vez que o usuário vazar um dado, né, você vai ter uma cópia daquele documento. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. O usuário foi lá, mandou um e-mail esquisito, apagou o e-mail e apagou o documento. Você consegue baixar o documento direto da console. Porque a solução baixa, ela tira uma cópia oculta daquele documento para que você possa consultar. Se todos os alertas, relatórios, dashboards, se nada for o suficiente para você, se toda essa informação não for o suficiente para você, você tem acesso ao próprio documento. Então, o usuário que criou lá o meu currículo, você quer ver se era meu currículo mesmo, você pode abrir através da cópia de sombra. Tá? Nós temos várias políticas, como registrar, notificar, bloquear. Dá para liberar um chat para o usuário digitar o que ele estava fazendo. Então, pô, olha, tá aqui um bloqueio no meu chefe e está resmungando comigo. Consegue liberar um chat, e aí se ele escrever alguma coisinha lá dentro, aquele documento será enviado. Lembrando, independente da ação, ela será registrada. Ela vai ficar dentro da sua console todas as informações, tá bom? Tem mais coisas ali, mas eu prefiro, né, acelerar aqui. Lembrando também que tem a parte de impressão, gente, beleza? Então, se alguém solicitar alguma impressão, também dá. Insider Risk, nós temos algumas políticas a mais aqui. Eu já dei uma pincelada nisso aqui com vocês. A gente está falando de questões de comportamento. Pensem que o Sage é o X9, é a véia do portão lá que fica escutando fofoca na rua. É bem isso aí mesmo. Tá? O papel dele é realmente estar presente na máquina, monitorando 100% do que o usuário está fazendo. Tá bom? Vou passar aqui mais um pouquinho. Aqui um pouquinho das integrações que ele tem e o que ele consegue fazer. Então, nós temos integração com 365 também, se vocês quiserem trabalhar, por exemplo, com SharePoint, com Teams, até com e-mail mesmo, né? E fique bem claro, tá? A galera que trabalha com Google aqui, não sei se alguém, né, usa Google Workspace, seja que ele também funciona com Google Workspace. A diferença é que ele tem uma integração maior por uma aliança tecnológica com o 365, e aí quando a gente está falando de 365, ele funciona em dispositivos no qual ele não está instalado também, através da integração, tá bom? Então vocês que usam Google não sintam-se abandonados, também dá para fazer um trabalho legal com vocês, tá bom? Vamos passar aqui. Por que escolher Safety? Basicamente aqui mais algumas informações, até um pouco da visualização em breve da console para vocês. Então ele vai trazer para você a origem do arquivo, está lá no cantinho, tá? O conteúdo do arquivo e o tipo de arquivo, vocês também conseguem ver, então se é Excel, Word, o que tinha lá dentro. Pensa que alguém mandou uma planilha de contatos ali de 5 GB, ele vai mapear para você o que está lá dentro. Então, olha, nesses 5 GB que tem aqui dentro, tem 5 CPF, tem 2 RG, tem 3 cartões de crédito, está 5 vezes escrito pipoca, ou qualquer outra coisa que vocês pedirem, e por aí vai, tá bom? Então aqui é um pouquinho da classificação dele. Lembrando até, bom, deixa claro que é uma console unificada, tá? Vocês não tem que instalar um monte de coisa e ficar trocando de produto. Não, é um único produto, desde sua essência, tá? Aqui mostrando um pouquinho da classificação sobre o comportamento do usuário. Então, se vocês quiserem, vocês também podem autorizar que o próprio usuário categorize um dado. Vamos supor que vocês têm um time responsável por mapear o que é um dado sensível. E você não quer dar acesso ao console para ele. Você libera uma opçãozinha onde ele mesmo consegue dar um botão direito no documento, ou seja, o que for que ele está trabalhando, pode ser uma pasta também,
E aí vai estar o logo da Sage, que consegue clicar lá e falar, olha, isso aqui é sensível. No momento que ele fizer isso, naturalmente, todo aquele documento que seja acessado por outras pessoas e por ele também, vai passar por algum processo. Seja um bloqueio, seja uma notificação, seja uma coleta de logs, ou algo nesse sentido, tá? E temos aqui uma imagem bem pequenininha, né? Acho que a galera que está aí no fundo talvez não consiga ver muito bem na TV, mas é só bem pequenininho mesmo, mostrando um pouquinho da console, tá? Então, não dá nem eu consigo ler daqui, talvez seja porque eu tenho miopia, mas enfim. Tem um dashboard ali na esquerda, ali tem alguns gráficos, você consegue ver todos os usuários da sua empresa, dá para filtrar pessoal por máquina, por usuário, ao que foi feito. Então, quero ver quem mandou e-mail hoje. Clica lá, ele vai trazer para você. Quero ver quem acessou o YouTube hoje. Clica lá, ele vai trazer para você. Gente, eu dou muito essa ênfase de, às vezes, YouTube ou e-mail, mas usem a imaginação de vocês, tá? É que, às vezes, eu evito falar algumas coisas, porque usem a imaginação, vocês sabem o que eu estou falando, né? O usuário que abre em aba anônima e acha que ninguém vai ver? Pois é. A galera, o maior público aqui é onde vocês sabem o que eu estou falando, né? Enfim, dando sequência. Quem nós somos? Estão aqui alguns dados da Sage, para a galera que gosta. Beleza, falou, mas quem que é essa empresa aí? Uma empresa global? Opa, engasguei. O ar-condicionado está matando minha garganta. É uma empresa global, aqui temos alguns dados. Lembrando para vocês que é uma empresa que tem origem da República Tcheca. Tá? Temos bases espalhadas mais aqui, próximas ao Brasil, por exemplo, Colômbia. Tá? E nós, da ESE, eu, Eric, ali, representamos essa empresa aqui no Brasil. Então, qualquer problema, dúvida, quero uma apresentação, quero testar, vai ser conosco também, junto com a NetSol, claro. Tá? E aqui alguns certificados para a galera que gosta de ver Gartner, né? Gosta, pô, cadê as badges? Como que eu sei que esse produto é bom? Né? Da onde que veio esse cara? Tem aqui algumas badges, né? Algumas premiações, algumas alianças tecnológicas, tá? E, por último aqui, dando um resumo de tudo que nós falamos, falando da abrangência completa da Safetica, a gente consegue descobrir dados e configurá-los, né, de fato. Temos a parte de prevenir, então não é só descobrir o que é sensível, mas eu também posso fazer uma proteção em cima disso. Consigo gestar? Não sei, consigo gerenciar os riscos, boa, obrigado, gente. Consigo gerir os riscos internos, tá? Inclusive, uma curiosidade, tem muita empresa de RH que contrata a gente só para monitorar o usuário, para configurar justa causa. Eu não estou incentivando ninguém, tá? Mas só comentando. Porque, literalmente, gente, se o cara não trabalha, você nem tem esforço. Você deixa monitorando ele, tira um relatório da semana, do mês dele, acabou, o cara tá na rua, não tem nem argumento. Mas é isso, tá? E segurança na nuvem também, porque a gente falou questão de e-mail, né? OneDrive, SharePoint, Dropbox e por aí vai, tá? Gente, tem alguns ali de lado, mas é mais do mesmo que eu já falei para vocês. E óbvio, depois de toda a apresentação que eu faço, eu sempre comento, né? Não precisa confiar em mim. Tem gente que às vezes vai falar, nah, falou, não acredito em nada. Vamos marcar uma demonstração junto com a equipe da NetSol. Todos vocês podem testar conosco aí durante 30 dias, tá? Qualquer coisa que eu falei aqui, quiser ver ao vivo funcionando, nós podemos testar. Eu tenho um notebook com a console instalada, se alguém quiser dar uma olhadinha, estou com o equipamento ali, eu só trouxe para cá para não ficar maçante. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui para responder. Se não, muito obrigado. Ô, eu sou míope, hein? Me perdoa. Pode falar. Acho melhor levar o microfone lá, né? Tem outro aí? Oh. Quer funcionar? Ah, fazer um vídeo, volta. Pessoal, meu nome é Fernando e hoje eu trabalho no clube de futebol e eu vejo uma aderência muito bacana com relação à sede. Lá no clube nós tratamos vários contratos, né, com contrato de atleta, do próprio administrativo. Nós não temos um controle tão eficiente, né, como foi mostrado aí pela SEI. E não ficou claro para mim exatamente como que seria esse processo de integração. Hoje eu tenho ali os computadores que o clube oferece para os funcionários, eu tenho ali uma galera que utiliza o próprio telefone pessoal, que trabalha com ele, e eu queria entender como que seria esse processo de integração. Ele integra com o meu AD, ele integra com o meu Office 365, como que seria esse processo? Maravilha, ótima pergunta. Vamos lá. O Sage, ele naturalmente ele funciona direto na máquina, então você requer uma instalação do setup na máquina. Eu cheguei a citar bem brevemente, mas é um ponto MSI para a galera que é mais técnica. Basicamente é um conector, tá? Você instala esse setup no endpoint, na máquina dos usuários, e ele vai coletar todas as informações que eu citei e trazer para a console. Esse é o processo de máquina. Você citou mobile.
Mobile, infelizmente, nós não temos um setup próprio para isso. Então, eu estaria mentindo se eu falar para você, olha, eu consigo bloquear a tua câmera, controlar teu celular. Isso já existiu, a título de curiosidade, tá? Seja conseguir até formatar remotamente, tanto iPhone quanto Android, mas eles descontinuaram já tem uns 2 ou 3 anos, se não me falha a memória, tá? Tem spoiler querendo voltar, mas eu não posso falar, e eu também não gosto de prometer o que eu não tenho certeza. Então, assim, resumindo sua pergunta, tá? PC, instala o setup, coleta todas as informações, tudo que você precisar, é assim que vai funcionar. Integração com AD que você citou também, sim, ele faz integração com AD. A integração com AD ela serve basicamente para organizar a sua empresa. Então pense o seguinte, você instala na máquina de todos vocês, como vocês não têm ligação direta um com o outro, vocês estão na mesma console todos em uma categoria desconhecida. Ele não sabe se é equipe de TI, financeiro, RH, porque não tem uma base. Se você faz a integração com a AD, ele importa a sua estrutura e entende, olha, esse aqui é do TI, esse aqui é do financeiro, esse aqui é do RH. E isso não é só algo meramente visual. Ele também te ajuda, obviamente, a você analisar o comportamento do usuário. Quanto ao 365, ele tem integração, tá? Igual eu comentei. O plus dele ter a integração com o 365 é ele funcionar em alguns dispositivos, alguns não, ele funciona em dispositivos que não estão instalados, e aí casa com a sua outra pergunta quanto ao mobile. Por exemplo, se você usa a integração do 365 e tentar mandar um e-mail pelo celular, ele vai fazer o bloqueio, mas pela integração e não pelo setup, porque o setup não existe no mobile, tá bom? Eu esqueci alguma coisa? Ficou claro? Boa? Ah, coisa boa. Meu nome é Márcio. Eu não consegui ver na apresentação a métrica da precificação do set, quanto custa por usuário, tamanho de empresa, etc. E qual que é o nível de maturidade que a empresa tem que estar para implantar o safety. Por exemplo, se a gente chegar num setor de RH, por exemplo, que nível de eficiência ali que ele vai conseguir para utilizar o safety no primeiro momento. Ou isso vai em fases até para eu não fazer autópsia. Eu não quero fazer autópsia, né? E aí até que ponto eu preciso para estar no nível de exigência aí com a LGPD da vida. E uma outra pergunta assim, eu não sei os demais aqui, mas não sei se é o fato de estar interior, mas hoje a gente não existe mais interior para tecnologia, mas a LGPD na nossa região ela ainda é um pouco mal falada, né? Não tem muito, fala-se muito disso, até, mas pode ser até pelo estilo de atividade, do ramo de atividade da empresa. Mas como é que está isso, né? No cenário, se as empresas estão aderindo? Você está aderindo assim? Vamos lá. Peraí, deixa eu respirar um pouquinho que minha garganta aqui está indo embora. Vamos lá. Quanto a valor. O valor realmente não é comigo, tá? Eu realmente não trouxe valores. Talvez o Eric possa falar alguma coisa. Esse rapaz que eu falei. Não sei se pode. Dá para falar alguma coisa? Ah, então tá bom. Quer O responder? valor é por usuário. E eles têm faixas. Então, assim, de 1 a 100 é tanto. Nem dólar, não, né? Eu dei a deixa para ver se rolava uma promoção surpresa. Mas tudo bem. Enfim, não rolou. Então, parte da. Só reforçando. Licenciamento é por usuário mesmo. Então, ele considera basicamente o usuário que está logado, inclusive, fique bem claro, tá? Então, se vocês tiverem rotatividade, olha, eu trabalho num call center, cara, às vezes está logado 1, às vezes está logado 5, vai depender muito aí de quando os usuários de fato estão ativos, tá? Não precisa considerar todo mundo que logar já pronto, vou ter que licenciar. A gente atende, por exemplo, que constrói, porteiro, enfim, essa tem muita rotatividade não seria viável, né? Licenciar, por exemplo, alguém que troca todo dia, por exemplo, enfim, tá? Acho que até ficou repetitivo. Qual seria o nível de maturidade? Perfeito, me ajuda, Fê. Enfim. Nível de maturidade. Falando do LGPD em si, eu vou ser bem honesto com vocês, pessoal. LGPD em si, ela vai virar a empresa, ela vai conseguir morder ali uma boa parte aplicando o em vocês. Então, quanto a não ter, assim, essa certa exigência aqui do lado de vocês, até me surpreende, sendo bem honesto, tá? Mas o que eu digo é que se não chegou ainda, vai chegar em algum momento. Se eles tiverem a oportunidade, vocês veem que de alguma forma a sua empresa ou de qualquer um de vocês não tem, né? Eles têm o órgão responsável que aplica a multa, tá? Se ele vê que você está vulnerável, ele vai para cima de você para conseguir te multar. É o que eu sempre falo, gente.
piadas à parte, mas uma multa ela é muito mais agressiva. Eu não consigo passar um valor sólido aqui para vocês, mas ela é muito mais agressiva do que ter a solução implementada. Tá? De qualquer forma, pelo menos o que eu costumo comentar, né? Voltando no caso da empresa que você questionou. Né? Durante uma POC ou não, eu sempre vou instruir vocês todos a fazerem uma POC, eu acho que é o jeito mais fácil de interpretar melhor a solução, mas a própria solução, pessoal, ela tem uma inteligência para ajudar vocês com o dia a dia. Então, essa questão de analisar o comportamento do usuário, a questão da maturidade que ele perguntou, pô, quanto tempo, por exemplo, a equipe do RH vai levar para conseguir usar o Sage? É algo muito tranquilo. Por quê? A própria solução ela te apresenta quais são os problemas baseados em comportamento. Então, dando um exemplo aqui para vocês. Se eu e você trabalhamos na mesma equipe, tá? Qual que é o nosso dia a dia? Acessar o Teams, mandar e-mail, preencher Excel. Se por algum motivo você acessar outro site que geralmente nós não acessamos, isso naturalmente já é categorizado como estranho. Isso chega para o responsável. Geralmente a hierarquia das empresas que nós implementamos pode ser uma empresa bem pequenininha, uma empresa gigantesca. O que eu recomendo? Separar por setores. Então, o setor do TI, o responsável que vai receber os alertas da equipe, é o gestor. Então, ele está aqui, ó, sua equipe está acessando isso, está mandando isso, está, enfim, consultando essa informação. Para a galera de RH, você começa com algo um pouco mais sutil. Por exemplo, olha, esse usuário não ligou o computador hoje. Esse usuário, ele ficou até mais tarde. Esse usuário, por exemplo, ele não está trabalhando, ele ficou o dia inteiro fazendo outra coisa. Então, tem toda uma questão maior. Mas tem a ciência que a própria solução faz isso. Vocês não vão ter que tirar PhD na solução para conseguir trabalhar, ela é super tranquila. A POC mesmo, a título de curiosidade, vocês não precisam fazer os 30 dias se vocês não quiserem. Eu digo para vocês que um primeiro dia leva em torno de 30 minutos para instalar, se for a versão Prime. Se for Cloud, eu consigo fornecer a console para vocês em menos de 5. Tá? Fez a instalação, está funcionando, deixa coletando logs. Então a gente vai ter toda a informação da sua empresa, que está entrando. E vai apresentar para você, olha, fulano acessou isso aqui. O que você acha disso aqui? Você vai me dizer, né? Isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui eu não sei. E aí a própria solução, extraindo relatórios inteligentes que ela mesma fornece, você começa a ver, pô, ele está me recomendando a fazer um bloqueio, ele está me recomendando a consultar uma outra equipe, ele está pedindo para eu mandar um e-mail para tal pessoa. Então, a própria solução vai te instruindo também a como trabalhar com ela. Resumindo, qualquer um é apto a usar a solução, independente do nível de maturidade. Tá bom? Faltou mais alguma coisa? Não? Eu acho que você já falou para comprar na capa. Odeio essa lógica. Mais alguma coisa? Após a integração com a AD, como você falou, você consegue ver os usuários por grupos, por setores, por exemplo. Eu consigo definir que é um dado sensível para um setor e outro não? Com certeza. Exemplo do pipoca. Posso definir que pipoca é um dado sensível para os setores, menos para o setor de refeitório, por exemplo. Consegue. Consigo fazer isso? Consegue. Todas as configurações do Sage, pessoal, elas funcionam a nível de grupo, tá? Máquina, usuário. Então, por exemplo, eu posso dividir a máquina com você e eu não posso mandar e-mail com pipoca que você pode. E usando ao mesmo tempo, inclusive. De alguma forma, pensa no servidor, por exemplo. Tá? Quanto a até um ponto importante, não precisa necessariamente ter o grupo do AD para ter os grupos, tá, pessoal? Ou melhor, não precisa ter a integração com o AD para ter os grupos, tá? Vocês podem criar grupos manuais também. Eu posso, igual o exemplo que eu dei, posso falar na máquina de todos vocês, criar um grupo. Evento Jorge. Pronto, cria um grupo. Aquele grupo vai responder uma política específica respondendo a pergunta do nosso amigo. Então dá sim, tá? Você consegue controlar isso livremente, bloqueio, monitoramento. Dá para você controlar se você vai monitorar mais ou menos de algum usuário, porque eu sei que dependendo da empresa, dependendo do nível da pessoa, você não pode ter tanta informação assim. Então, sim, você pode. Bom? Obrigado. Nada. Um ponto interessante, quando a gente implementa a solução, é que ela pode ficar invisível também. Então, o usuário ele não sabe que ele está sendo investigado. Ele sabe pela política de segurança da empresa, que fala que ele é monitorado. Bacana, agora a gente vai chamar o nosso amigo. Primeiro, agradecer. Obrigado.